Podcast Outubro Rosa, seja muito bem-vindo para você que nos assiste ou nos ouve, né? Pelas nossas plataformas, também pela Rádio Pomerode 104 FM. A prevenção é a sua melhor escolha. Nesse momento importante, onde o conteúdo que chega até você é esclarecedor, de alguma forma contribui, principalmente num período tão importante que é o Outubro Rosa, chamada prevenção. Hoje a gente recebe a psicóloga do Integra Saúde, psicóloga infantil, mas assuntos importantes. Doutora Alessandra Sopelsa, bem-vinda às rádios, que bom tê-la com a gente e transmitir um pouco de todo esse conhecimento, essa vivência do Integra quando a gente fala num mês tão importante. Bem-vinda. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer também quem nos assiste, né, para conversar sobre esse assunto que, né, não é só uma campanha, não é só uma cor, mas traz muita conscientização e muita conversa para a gente desenvolver a partir dele. Né? Bom, aproveitando e personificando um pouco o nosso bate-papo, né? Quem é a doutora Alessandra, né? Para que as pessoas possam conhecer você, falar um pouquinho do Integra também. Já já a gente vai entrar no tema sobre a ideia da psicologia infantil, né? Quando a gente tem casos de câncer em casa, a família toda fica abalada, porque às vezes a gente vai perder a pessoa mais importante, se é com a mãe ou se é com uma filha, enfim. São temas que nós vamos discutir aqui. Mas, Alessandra, como é que foi o gosto pela psicologia? Como é que começou o Integra? Conta um pouco para as pessoas também conhecerem, porque às vezes todo mundo, a Ali lá do Integra, a doutora Ali, todo mundo conhece, mas quem é a doutora Ali, né? Então, eu sou mãe da Lavínia, de 7 anos, eu sou mãe do Murilo, de 2 anos e meio, e desde o começo da psicologia, eu me apaixonei pela psicologia infantil, né? Eu brinco até que não foi uma escolha minha, foi a profissão que foi me escolhendo. A minha primeira paciente, a minha primeira abertura de agenda foi uma criança. E aí eu comecei a me afeiçoar por essa temática, fui me aprofundando, fiz todas as minhas especializações nessa área, né? Eu atendo também adultos hoje, atendo empresas, né? As empresas que entendem a importância de levar a saúde emocional, de levar esse acolhimento para dentro das empresas, né? Mas a minha principal área de especialização é a infância, né? Porque a gente entende que ali começa todo o nosso desenvolvimento, né? Tudo que a gente vive na infância, a gente leva para o resto da vida, né? É um caminho. Né? Alguns traumas são resolvidos muitas vezes na infância, né? Exato. Muitas coisas que acontecem, coisas que vêm do vínculo familiar, enfim, por aí vai. O problema bem combatido no início, muitas vezes, como você falou, a ausência de traumas no futuro, né? Isso, exato. E uma coisa que eu percebo muito na minha prática, que foi me encantando também por essa área, também é a orientação de pais, né? Que é um pouco do que a gente vai conversar hoje, de como a gente pode criar essas crianças, né? Como a gente pode contribuir para o desenvolvimento delas como um todo. Então, eu fui me apaixonando por essa área, né? Fui estudando muito, fui pesquisando muito. Eu tenho um livro, inclusive, dessa área. Escrevi um livro enquanto eu estava... depois que a minha filha nasceu, eu pensei, tantas experiências. Exato, muito, né? Exatamente. Eu já tinha muita experiência na área, né? Desde a minha formação. E aí fui, né, escrevendo um livro enquanto ela era bebezinha ainda. E eu faço parte da equipe do Integra, né? Que você perguntou, sou uma das fundadoras, estou lá desde o início. O Integra existe desde 2014. A gente já 11 anos, hein? Exato. A gente já tinha antes a ABFAM, que era uma associação, né, a gente chamava de associação, que está aí na cidade desde 2001, então tem um histórico muito grande, né? E aí depois nós mudamos de nome, mudamos de sede, e hoje nós estamos numa sede, né, grande, onde a gente recebe vários profissionais, a gente tem muitas especialidades. Aliás, né? Isso que eu tocar é um pool de profissionais que atua hoje, né? Exato. Olhando nesse mundo tão digital que a gente fala, é uma clínica multiplataforma, né? Ela atende desde a psicologia infantil, me ajuda aí, nutricionista, tem vacinação, tem a clínica de vacinação também, enfim, conta pra gente aí. Nós temos fonoaudióloga, né, nutricionista, clínico geral, médico da família, né, ginecologista, obstetra, exato. Temos uma clínica de vacinação, temos terapia ocupacional, psiquiatra também, né? Então nós temos uma gama muito grande, desde atender ali o bebezinho, né, a gestante, o bebezinho, a família, o adulto, o idoso, a gente atende vários públicos, né? E o bacana é que são profissionais, né, renomados, profissionais com um ótimo currículo exato, também. Exato. Nas mais diversas atividades, né, nos mais diversos atendimentos que você se propõe. A entrega é muito bem feita, né, Ali? De alguma forma, o Integra também vem para ser um braço, porque eu sempre falo, né, se a gente não tem uma cabeça boa, um corpo funcionando bem, não tem vida para seguir, né? Não tem combustível. Exato. O nosso combustível é a saúde, né? Se eu não tiver com a saúde em dia, corpo sã, mente sã, aquela coisa toda, não vai, né?
Sim, e claro que, né, como o Integra está no meu coração, eu falo isso a partir da minha emoção, mas eu acho que a gente ajudou muito a fundar isso na cidade, também essa coisa da saúde, né, de buscar na própria cidade. Hoje a gente tem muitas clínicas, né, mas hoje a gente tem esse recurso de buscar tudo na área da saúde na nossa cidade, né. Anos atrás a gente tinha uma escassez, né, poucos profissionais, então acho que agora, né, não só a nossa, mas a gente pode contar com vários profissionais especializados. Eu acho que a gente tem essa marca, né, de ter uma empresa de confiança. Esse centro de especialidades acaba também sendo referência, né? Porque se vocês puxaram à frente, tem todo esse know-how, toda essa experiência e uma entrega, principalmente, eu acho que uma entrega com empatia, né? De se colocar no lugar do paciente. Desde para quem vai fazer uma dieta precisa, por exemplo, o Geliano, que é nutricionista, precisa fazer um cardápio balanceado, e não só para quem vai emagrecer, mas para quem é diabético, para quem passou por uma cirurgia, enfim. Sim. Então, vocês conseguem... Nós temos vários pacientes que são atendidos por vários profissionais dentro da clínica, né? E isso tem a ver com o que eu estava falando de possibilitar para as pessoas da cidade de terem esse atendimento aqui, né? Então, na mesma clínica, ela pode ser atendida por várias especialidades, por profissionais, né, muito capacitados e autoridades no assunto, né? Que bacana. A gente começou explorando um pouquinho a Integra, falando de você, né? Deixa eu mandar um abraço para o David também, né? Figuraça aí, sempre com a gente, parceiraço. Mas, aproveitando, entrando no tema Outubro Rosa, né? Quando a gente fala, com todos os entrevistados, eu sempre fiz essa provocação em termos da palavra câncer. É uma palavra pesada. Por vezes a criança não entende, você que trabalha na área da psicologia infantil. Muitas vezes, conversava com o Dr. Roberto, às vezes os médicos já estão tendo essa ideia da empatia, um resultado com um pouquinho mais de sutileza, mas, como falou a própria sua colega Sandra Riff, o chão cai, né? Uma cratera se abre. Mas, por exemplo, pegando uma situação hipotética, uma mãe de família que recebe um diagnóstico, vamos lá, tem uma criança, como é que vai trabalhar isso? Porque o marido fica abalado, a esposa fica, a avó fica, não vamos falar nada para o bebê, porque senão ele vai... Mas as crianças também têm uma percepção e um feeling para, às vezes, captar, porque conhecem a gente, vieram da gente, né? Sim. Falando de mãe. Sim. E aí, como é que faz esse trabalho, hein, Ali? Já que a gente está nesse Outubro Rosa, você como mulher também, representando o poderio feminino aqui. E pelo próprio desenvolvimento da infância, a gente percebe que as crianças elas têm uma capacidade muito maior de perceber o ambiente, né? Porque elas aprendem pela imitação. Muitas vezes a gente até fala, é muito melhor a gente dar o exemplo para a criança do que explicar para ela, né? Porque ela aprende muito mais pela percepção do ambiente, porque é o que ajuda ela a fazer esse desenvolvimento, né? Então, quando vem um diagnóstico como esse, quando vem uma notícia, quando vem essa possibilidade de, né, essa desestruturação de passar por um processo de tratamento, não, né? Exato, balança, né? E balança em todos os aspectos, fisicamente, né? A pessoa fica mais cansada, fica mais abalada, o corpo não responde mais tanto, né? Perante um tratamento, e emocionalmente, né? Vem várias emoções de medo, de tristeza, de incerteza, né? No adulto. E a criança, muitas vezes, ela não consegue compreender essa atmosfera se a gente não trazer essa clareza, né? Essa maturidade emocional também, né? Exato. E ela aprende a conhecer ou viver isso, ela já conhece a expressão do pai e da mãe, quando ele está triste, quando ele está brabo. O meu me pergunta, pai, o que você tem hoje? Exato. Você está brabo, pai? Porque ele já conhece as nossas feições. E aí, Ali, como é que constrói essa informação? Eu sempre sou muito a favor da verdade. Isso. Mas como eu vou dizer essa verdade, hein? Exato. Eu acho que esse é um ponto muito fundamental, porque quando a gente está falando, né, começamos falando de criança, mas a gente poderia estar falando de adolescentes também, né? Que também está dentro dessa área do desenvolvimento, vocês, né? Exatamente. Então, às vezes a gente não deixa claro para a criança, para o adolescente o que está acontecendo, eles podem achar que algo está acontecendo com eles, né? Do tipo, é normal, né? Quando tem um diagnóstico em casa, a gente ficar mais irritado, a gente ficar mais, né, tendo conversas mais sérias, né, saindo, mudando a dinâmica familiar, questão de rotina. E essa criança acaba percebendo isso e ela pode pensar, bom, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Por que as pessoas, né, diminuem a atenção? Exato. Porque o papai não está brincando comigo hoje. Isso, exatamente. Por que não está tendo aquelas rotinas de sair, de brincar, de fazer coisas? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Então, esconder, como você disse, a verdade, ela é muito importante, né? A honestidade de explicar para a criança o que está acontecendo, claro, dentro daquilo que é possível na idade dela, né?
A gente tem que tomar cuidado também para não explicar de uma forma muito atravessada, de uma forma muito técnica, né? Para que a gente não crie ansiedade nessa criança também, quando a gente né? fala em crianças pequenas, vamos pegar exemplo, uma forma mais lúdica, a mamãe tá do dói, mas vai passar por isso. Você não precisa se preocupar, tem o médico, né, que vai cuidar. A gente vai fazer isso, explicar as rotinas, dar essa previsibilidade para a criança. A previsibilidade é uma palavra que a gente repete muito na orientação de pais. Criança é rotina, né? Exato, exatamente. A criança, ela tem a dificuldade de ter esse planejamento de futuro por conta da estruturação, né, cerebral dela. Então, ela ainda está desenvolvendo essa habilidade. Então, ela sabe das coisas a partir daquilo que ela tem rotina. A partir daquilo, opa, acontece isso, depois vai acontecer tal coisa, né? Então, não quebrar essas rotinas. Bom, não a quebra de rotina, mas a gente falou com as crianças, né? Essa abordagem mais lúdica, entrar nesse mérito. Mas eu vejo famílias, às vezes, até como um ato de apoio, a família inteira raspar a cabeça, né? Que a perda do cabelo é algo natural no tratamento que é agressivo, né? Dependendo do grau, o câncer que ele adquire, né? Com a mama, o grau do tumor, não seria tecnicamente, talvez, dessa forma. Mas e aí, hein, Ali? Não deve ser fácil, né? O psicológico. Sim. Eu acho que tem que buscar um profissional também, se tiver condições, né? Sim. Exato. E isso que a gente está trazendo hoje, né? A gente fala muito da prevenção para a mulher, que é muito importante, né? Mas também da gente falar, da gente conseguir perceber qual é o momento de observar essa criança, como é que está o comportamento dela, né? Porque vamos entender, a criança não necessariamente ela vai verbalizar as inquietações dela, né? Você disse, o meu filho pergunta quando eu não estou bem. Mas nem toda criança tem essa habilidade, né? Algumas crianças não vão conseguir dizer, opa, tem alguma coisa estranha, o que está acontecendo? Entendi, de externalizar, né? Muitas vezes ela vai ter mudança de comportamento, né? Ou essa criança vai se isolar, ela vai ficar mais quietinha, até muitas vezes, né, quando é uma criança, a gente está falando de crianças um pouco maiores, ela vai ter consciência do tipo, vou ficar mais quietinha para não incomodar, para não atrapalhar, né? Vou ajudar aqui ficando na minha, e isso também não é, né, saudável, né, um isolamento. Outras crianças vão ter mudança de comportamento do oposto, né, vão ficar mais irritadas, mais agitadas, mais agressivas, vão ter aquilo que a gente chama de birra, né, que a birra é uma forma de se comunicar, é uma forma de externalizar. A gente tem que analisar esse comportamento e não criminalizar ele, né, não olhar ele como um comportamento crianças, difícil. Alguns exemplos que a gente, com os profissionais que a gente conversa também, a gente acaba aprendendo um pouco, obviamente que a técnica, a expertise está toda com vocês, até pelo grau de estudo. Mas crianças têm, às vezes, o excesso de dopamina, se irritam muito fácil, explodem muito fácil. Gente, às vezes você está brigando com a criança e ela precisa ser trabalhada isso. E eu acho que tocando nesse ponto, né, se a família conversa, mantém aberto o diálogo, procura. Não é fácil também, né? Com o dia a dia corrido, os pais trabalhando, mãe. Né? Às vezes você pode deixar alguma lacuna. Por isso que a gente insiste também as vindas dos profissionais, até para dar esse alerta, né, Isso, para desmistificar. Quebrar um pouco essa barreira, isso, né? Exato. De buscar uma orientação, de buscar um auxílio, né? Para entender até que ponto está saudável, até que ponto essa criança está trazendo um reflexo, né? Uma coisa que acontece muito, que eu acho que é importante a gente destacar, quando a gente está doente, quando a gente adoece, normalmente a gente espera que as pessoas nos acolham, né? Que as pessoas cuidem da gente, que elas se aproximem, que elas, né, nos cuidem. Mas muitas vezes o que acontece? Na criança, ela pode ter o comportamento oposto, né? Já acontece muito da gente ver relatos de crianças que passam a rejeitar a pessoa que está adoecida, exatamente, de sentir mais raiva, de brigar. E isso não significa que ela não está acolhendo, mas é porque ela não está sabendo lidar com aquilo, né? Exato. Conviver com isso. Exato. E essas mudanças de comportamento, claro, que quando a gente está falando de uma doença como câncer, a gente tem muita coisa para lidar, né? E a gente está falando de um pedacinho aqui, que é, às vezes, a criança que está nesse convívio familiar. Mas olha que importante esse olhar, né? Eu não posso esquecer disso, porque ali também tem um ser humaninho em desenvolvimento e vai impactar no todo. Tocando nesse ponto, até chega a me dar uns calafrios, porque a gente entra tanto nessa imersão e começa, né, a criar esse cenário. Mas no momento também que existe a preocupação com o jovem, né, com a criança, também é uma estimativa, ou melhor, é uma meta a mais para a mãe tentar buscar cura, fazer o tratamento. Olha quanta gente está do meu lado, está torcendo por mim, depende de mim. O meu filho está assim porque realmente ele está sentindo, então a mamãe tem que... Eu acho que dá para a gente explorar sentimentos. Claro que não é fácil trabalhar com um diagnóstico desse, sentir na pele isso deve ser horrível, né? Não gostaria de estar passando por essa situação,
mas ninguém está livre. Mas eu acho que um pouco também ela pode pegar isso para ela, assim, olha só, meu filho está assim, mas porque ele me ama, porque ele precisa de mim. Então, exato. Porque também a cabeça do paciente, do doente, agora entrando no quesito adulto, não deve ser fácil, deve ser uma confusão na mente, assim, porque como a gente falou no início, abre um buraco no chão, né? Ele quer se jogar de vez, muitas vezes. Nem todas as pessoas reagem da mesma forma, cada ser humano é único. Mas e aí, Ari, né? Haja energia para aguentar tudo isso, né? Sim. Como é que faz, hein? Exato. Um adulto, por exemplo, hein? Falando um pouquinho do adulto. Exato. Busca apoio? Apoio é, né, fundamental nesse momento, porque como a gente estava comentando, são muitas coisas que mudam, né? A gente abre... quando a gente tem um diagnóstico tão importante quanto esse, a gente perde... É como se as coisas passassem a não fazer mais sentido, né? Planejamento qualquer familiar vai pro saco, literalmente, né? Exato, né? Poxa, e aí como é que fica o meu trabalho? Como é que fica a minha rotina? Como é que fica a minha saúde? Isso vai... eu vou sair? Não vou sair? Quais são os tratamentos que vão ser possíveis? A gente não pode negar de falar sobre morte também, né? Passa pela cabeça, natural. E aqui a gente começou falando sobre naturalizar isso, falar para que a gente possa naturalizar, né? Para que a gente possa trazer consciência, sim, é natural a gente pensar nisso, né? Então, é algo que desestrutura como um todo, né? Então, buscar ajuda multiprofissional, né? Não só para o tratamento físico, mas para o tratamento emocional é muito importante, né? Para buscar alternativas, como você disse, para buscar ali, peraí, aonde que ainda está seguro? O que ainda eu tenho de concreto? Né? Porque o diagnóstico do câncer traz essa, como você falou, tira o chão, como se tudo que eu soubesse se esvazia, abaixo, né? Vai para água abaixo. E a busca do equilíbrio mental, principalmente, né? Como eu falei no início, mente sã, corpo são, esse equilíbrio mental ajuda muitas vezes no tratamento, a recuperação, a forma como o corpo reage, né? Se eu resolvo me jogar para um canto, tentar não vencer a doença, como eu falei, é difícil. Ele vai falar, as pessoas podem até falar, mas para ele é fácil, nunca passou por isso. Não, a gente tem total noção de que é uma situação difícil. Mas se entregar é a pior situação possível também para o avanço da doença, por exemplo. Né? Sim. Sendo que os tratamentos são mais modernos, as drogas mais eficazes cada vez mais. Hoje a gente tem a epigenética, né, que é a ciência que fala sobre o quanto o nosso contexto, o nosso ambiente, o nosso emocional pode modificar as nossas células, né? Então, quanto a forma como a gente vive modifica ali quem a gente é, né, o nosso corpo. Então, sim, nós temos a nossa genética, que é aquela que está lá estruturada, mas a forma como a gente lida com as coisas do mundo, a ciência já traz isso, né? Já tem um nome para isso, né? Para mostrar isso que você fala, de o quanto é importante vivermos de uma maneira mais conectada, de uma maneira mais saudável, seja, né, de alimentação, atividade física, seja emocionalmente, né? É uma coisa que é muito bacana nos nossos últimos tempos, é que a gente tem falado muito sobre saúde mental. Né? A gente tem falado muito sobre a importância disso. E os jovens estão vindo já mais com essa pegada de cuidar. Acelerou esse processo também? Sim. Acelerou bastante, né? Exato, porque nós estávamos ali isolados, né? Exato. Então a gente tinha que cuidar daquilo que a gente tinha de real, né? Que era o que a gente tinha ali, o nosso corpo, a nossa casa, a nossa família. E vocês como profissionais, né? E falando especificamente na sua área, a essência da Alessandra é a mesma, mas a profissional tem que estar mais capacitada cada vez mais, né, Alessandra? Sim. Na sua área, principalmente na área da psicologia, um mundo tão conectado, como você falou, tão digital, as pessoas querendo tudo para a última hora, ansiedade sendo esse mal do século, né? Gerando doenças, ansiedade, né? Gente depressiva que desenvolve outras doenças que às vezes vem por força da falta do equilíbrio mental. Então, eu acho que você tocou num ponto importante. A gente precisa aprender a viver muitas vezes, né? Exato. O excesso de informação, o nosso corpo não está preparado para isso, né? O nosso não corpo aguenta, não aguenta. Exato. A gente falava lá, na época da faculdade, a gente ouvia que a depressão ia ser o mal do século, né? E, de fato, teve uma explosão muito grande, mas a gente vê muito caso de ansiedade. Né? Ansiedade, chega o paciente, a maior parte dos casos de adultos estou sentindo sintomas de ansiedade, justamente por isso, né? Porque tem uma aceleração de muita informação e nosso corpo não dá conta. E aí é como a CPU extrapola, né? Falta memória, literalmente, para processar tudo isso. Exato. Alessandra, para a gente chegar no ponto final da nossa entrevista, primeiro eu quero agradecer a sua presença, mas falando de um ponto importante, você como mulher agora, não só como psicóloga infantil, profissional da Integra, mas assim,
como mãe, como mulher, que mensagem, olhando para essa câmera aqui que a gente vai mostrar, que mensagem você pode dizer? Não é? Porque às vezes a gente fala muito, mas o santo de casa não faz milagre. Mas vocês, como trades do meio, formadores de opinião, orientando sempre os pacientes, porque às vezes a sua conversa, como você disse, não é só com a criança, é com o pai, com a mãe, as entrevistas acontecem às vezes, sessões até juntos, por que não? Que mensagem a gente pode deixar num momento tão importante de quem está nesse enfrentamento da doença, de quem espera não passar por isso, mas precisa dar um baque na vida. Opa, eu preciso mudar minha rotina, não está legal assim. O que você pode deixar como mãe, como profissional, como esposa, para quem está assistindo e ouvindo a gente? Eu acho que a vida como um todo, tem vários campos para a gente explorar, né? Quando a gente recebe uma notícia ruim, quando a gente recebe um diagnóstico, quando a gente passa por uma fase difícil, a gente tem que olhar para o todo, né? E esse todo pode ser algo para estruturar, algo para trazer uma esperança, para trazer um foco, né? Para trazer uma linha. Então, de não perder, né? Essa esperança, não perder essa potencialidade e buscar o concreto, buscar apoio, buscar ajuda, né? E não só ajuda profissional, mas ajuda das pessoas próximas, né? Sensibilizar, se acolher, se conhecer, né? Eu acho que o diagnóstico ele também pode vir como uma mudança, né? A gente não espera que isso aconteça, a gente não quer que isso aconteça, né? Tem outras formas da gente mudar, mas ele está aí, pode acontecer, né? Para qualquer um. E quando ele acontece, ele pode abrir caminhos para diálogo, pode abrir caminhos para transformação. Né? Para relacionamentos que até então não se falavam por vezes, mas que agora precisam de apoio um ao outro. Então, tem muita coisa para crescer, mesmo com o desenvolvimento da doença, com o aparecimento dela. Acho que a gente também pode tirar o lado bom de tudo isso. Como você disse, talvez seja uma nova oportunidade para mudar o meu hábito, para aprender a viver de novo, para aprender a me relacionar com meu esposo, com o meu filho, ou vice-versa, a família, olhar para a mãe, o tão importante pegando a figura feminina como mãe, por exemplo, né? Então, eu acho que é isso. E eu acho que uma reflexão para a gente, né, para a gente encerrar, a gente fala muito, né? A gente falou ali no começo, o Outubro Rosa, o que significa esse rosa? Eu acho que é um momento para a gente entender que não é só uma cor, não é só uma campanha, não é só um assunto, né? Não é só uma coisa para a gente enfeitar, não é só mais um mês. É a oportunidade que a gente tem de falar sobre isso, de naturalizar as coisas, né? É a oportunidade que a gente tem de conversar com a criança, mesmo não tendo nenhum caso em casa. Né? A gente não precisa estar passando pela situação para a gente conversar sobre isso, né? Para a gente explicar sobre isso. A gente prepara ela para enfrentar a escola, para enfrentar o que vier pela frente, termo psicológico, mas às vezes nem sempre é preparado para trabalhar um diagnóstico da perda, de uma doença. Exatamente. Como a gente está, né, sendo bombardeado por várias informações, a gente falou agora desse excesso de informações, a gente pode usar essas informações a nosso benefício para conversar sobre as coisas do dia, né? Então, tá acontecendo, a gente vai passar para um lugar cheio de balão rosa, pessoas com camisa rosa, luzes rosas, logos rosa. Então, vamos conversar sobre isso com as pessoas, com as crianças, né? Externalizar o que isso significa. Sim, tem momentos da vida em que a gente perde o controle da situação. Tem momentos da vida em que a gente pode ter um diagnóstico, pode ter uma doença, que a gente vai ficar mais fragilizado. O que a gente faz com isso? Ou como que a gente pode acolher se acontecer com algum colega, ou com a mãe de algum colega, ou com algum professor, né? Então, não necessariamente só quando acontece na nossa casa, né? Ter esses diálogos é importante. Então, acho que isso também é uma reflexão de usar isso como uma potencialidade. Né? Que nem a Sandra falou, de janeiro a janeiro, prevenção o ano inteiro, né? Sim. Aí vale para os homens que a gente está batendo a porta aí, Outubro Azul. Isso. Enfim, eu queria deixar um abraço para a mãe do... David. E da... Perdão, a minha? Não. Os seus filhos, os nomes? A Lavínia e o Murilo. Legal. Isso. Então, um abraço para o David, para a sua família também. E obrigado pela presença aí. A gente espera realmente que as suas palavras também ecoem de uma forma diferente, que é o que a gente mais estamos nos propondo aqui, é levar um pouco a mais de informação. Como você já falou, a gente tem um turbilhão de informações chegando a todo momento, né? Mas eu também escolho aquilo que eu quero absorver, aquilo que é bom para mim. Então, a gente precisa ter essa capacidade classificatória para, isso aqui não me interessa. Deixa eu saber mais sobre o que é o câncer, as formas de cura. O Dr. Roberto falou também, são inúmeros os casos, a maioria dos casos tem cura. Então, desde que haja prevenção, como você falou, o autocuidado, o autoexame, preventivos em dia, enfim, movimentos positivos para o não surgimento. Não só quando acontece, mas antes dele acontecer também. Que bom. Alessandra, obrigado. Um abraço Obrigada a toda a vocês. A equipe da Integra e a gente se encontra em uma próxima oportunidade. Obrigada pelo convite. Sucesso aí para todos vocês. Obrigada.
Tá certo. Fechamos por aqui mais uma edição do podcast Outubro Rosa, conversando com a doutora Alessandra Sopelsa, psicóloga do Integra Saúde, psicóloga infantil, mas obviamente a gente procurou um pouquinho e ampliou esse assunto tão importante, né? Principalmente a mente, como ela fica num período tão difícil que é realmente o combate ao câncer. Fechamos por aqui, nós voltamos no próximo episódio, o de número 5. Até lá!